A dica quântica de hoje é estudar a si mesmo, a arte mais difícil. É a arte mais difícil, porém é a mais necessária. Um grande cientista chamado Robert Gardner, o Dr. Gardner, ele estudou as inteligências múltiplas no ser humano e descobriu que a inteligência intrapessoal, ou seja, a capacidade de se autoconhecer, capacidade de você se relacionar consigo mesmo, é a que mais está em baixa hoje em dia na nossa cultura ocidental. Em outras culturas, apesar de não desenvolverem tanto assim a inteligência matemática, linguística, que é tanto valorizada hoje em dia na nossa cultura, por outro lado, a inteligência intrapessoal era bastante desenvolvida, como estímulo a práticas de meditação, observação e contemplação da natureza. Hoje em dia nós somos carentes em conhecer a nós mesmos. Isso significa que, apesar do nosso autodesenvolvimento intelectual, a gente permanece inconsciente e estranho a nós mesmos. É por isso que hoje em dia tantas pessoas sofrem de angústia, de depressão, de várias psicopatias psicológicas, porque não sabe encontrar o equilíbrio em si mesmo, não sabe lidar consigo mesmo, não sabe diferenciar sentimentos do ser em relação a sentimentos baixos do ego, não sabe diferenciar pensamentos bons dos ruins, não sabe diferenciar o amor da paixão, e por isso o ser humano está tanto se enganando, se auto-enganando. O ser humano está assim tão sofrendo nos mundos de hoje em dia, porque falta pouco conhecimento de si mesmo, falta pouco desenvolvimento e estímulo para a inteligência intrapessoal estar mais ativa em nossa vida. Por isso que é tão necessário olhar para nós mesmos, refletirmos, analisarmos, fazer uma autopsicanálise para, vamos dizer assim, descartar o que é ruim em nós, em termos de hábitos, pensamentos, sentimentos, atitudes, e melhorar em nós em termos de conhecimento, vocações, virtudes. Todo excesso esconde uma falta. Muitas pessoas hoje em dia sofrem internamente porque não encontram o seu ponto de equilíbrio, não encontram a conexão com o seu ser, e aí desconta essa falta através do ter algum vício para tentar suprir, né, essas carências. É a verdadeira válvula de escape, né? Às vezes a pessoa está sofrendo por dentro porque está longe de sua essência, está longe de receber os impulsos que traz esse ser, impulsos de felicidade, de abundância, de autoconfiança, porque a pessoa está conectada mais com uma personalidade egóica, tá? E aí ela desconta essa vida vazia tentando completar com vícios. Tem vários tipos de vícios, né? Com drogas lícitas e ilícitas, mas tem outros tipos de vício também que a pessoa às vezes tenta compensar essa carência. A gente não pode fazer isso, porque isso significa querer afundar a sua própria vida. Por mais que você adquira, né, uma válvula de escape aí, momentaneamente parece que você esquece dos problemas, mas os problemas não se resolvem assim, pelo contrário, depois eles aparecem ainda mais presentes, aí fica esse alto e baixo das drogas, né? É horrível, isso é algo degradante que faz o ser humano ficar cada vez mais inconsciente. Para você superar seus excessos, você tem que conhecer a si mesmo, você tem que encarar a realidade de frente e de forma desapegada. Não adianta querer reviver, por exemplo, seus traumas, as suas limitações, os seus sofrimentos atuais, para se colocar na posição de vitimista, julgando, condenando, apontando erros nos outros. Foi culpa disso, foi culpa daquilo. É claro que o sistema contribui sim para que a gente não seja bem sucedido, é lógico. A gente já tem aí um histórico, por exemplo, aqui no Brasil, de um país que dificulta a ascensão da nossa vida, né? Em todos os sentidos, não é só financeiro não. Mas a gente tem que procurar a parte que nos cabe. A gente tem que ser estrategista, a gente tem que ser guerreiro, guerreira, para encontrar as fissuras do sistema e poder crescer, criando a nossa própria realidade conforme aquilo que nós somos, em essência. Pois o caminho é um só,
para dentro do coração. Eu sei que existem várias culturas, diferentes vertentes religiosas, filosóficas, mas o ser humano é um só, em essência. Apesar de todas as diversidades que são positivas, que são complementares, que são enriquecedoras, é bom a gente aprender com o outro. Mas o ser humano, no sentido cósmico universal, possui uma essência que é igual às outras essências. Ninguém é melhor do que ninguém em termos de alma. Então a gente tem que aprender com isso a respeitar as pessoas, as culturas, os diferentes povos e compreender que esses povos também têm seus próprios meios, seus próprios métodos, seus próprios caminhos para atingir o despertar da consciência. O despertar da consciência não é exclusivo do cristianismo. O despertar da consciência aconteceu em várias épocas, seja no budismo, no hinduísmo, ok? A gente tem que respeitar e encontrar o seu próprio caminho. Não adianta se apegar a uma religião apenas no plano conceitual, dogmático, mental. Você precisa colocar em prática para despertar todos esses princípios espirituais dentro de si mesmo. E por favor, né, gente? Não tente entender o outro. Esse não é o caminho. Deixa isso para os antropólogos, para os cientistas sociais, enfim. Tentar entender você mesmo, pois você tente entender você mesmo, ao invés de tentar entender o outro, pois você é uma miniatura do universo. Em você há todo o mapa da existência. Primeiramente, busque entender a você mesmo, porque às vezes a gente se apega a aspectos superficiais da nossa personalidade e acredita que aquilo é a nossa realidade, né? E defende aquilo com unhas e dentes, até a pessoa descobrir que aquilo era um ego, era um orgulho, era uma vaidade, era uma ganância. Primeiramente, procure conhecer a si mesmo para saber quem você é de verdade, em termos de essência. A sua essência também tem desejos, tem sonhos, tem objetivos, tem metas, tem qualidades. Você precisa se conhecer para colocar isso cada vez mais em prática e assim se beneficiar. Não só você, como todo o resto do mundo. Todos nós nascemos aqui para brilhar, para contribuir e para realizar uma grande missão. Mas os olhos são inúteis quando a mente é cega. A mente é cega quando é controlada pelo ego. Na medida em que a gente passa a superar o nosso ego, a gente passa a ver além do ego. E aí sim a gente penetra em uma realidade maior, ok? Quando a gente é controlado pelos nossos jargões do ego, pelos arcabouços mentais construídos a partir do ego, a nossa visão é apenas projeção dessa realidade egóica e a gente nunca vai ver a realidade quando a gente está apegado a esses preconceitos do ego. Vamos aprender a ter autocontrole, vamos aprender a controlar nossa mente, a silenciá-la e focar no aqui e agora para que a gente possa acessar as dimensões superiores da natureza. O melhor e mais difícil salto é em relação ao seu interior, porque todo mundo busca uma fórmula mágica no exterior, né? Por exemplo, a salvação está em um livro, a salvação está em uma religião, a salvação está nos meus conceitos, nas minhas impressões, nas minhas filosofias de vida, a salvação está em um manual, né, completo de passo a passo exterior, né, que você tem que frequentar, seguir, ler, agora participar, agora você penetrar nesse universo que é o seu interior é para poucos, porque nem todo mundo quer admitir que tem defeitos, dói reconhecer que nós temos todos esses egos e precisamos enfrentá-los para se tornar uma pessoa melhor. É mais fácil justificar esses egos, maquiá-lo com ar de qualidade, virtude e dizer que você já é perfeito, né? É o melhor, é mais fácil ficar dentro de uma zona de conforto, de conquista perceptual ou, né, material e dizer tá tudo certo, agora basta eu frequentar determinado lugar, seguir determinado grupo que pronto, já a minha vida pós-morte também já estará resolvida, basta ser um bom cidadão. E não é só isso, tá? O caminho é muito estreito, você precisa se lapidar para atingir as dimensões superiores da natureza.
E por fim, os sofrimentos familiares são como elos de uma corrente que se repete de geração em geração, até que um descendente tome consciência e transforme a maldição em bênção. Se a gente não faz nada para se autoconhecer, a gente vai ser um reflexo da nossa criação. E a nossa criação está pautado em estruturas de culturas que herdamos aí ao longo dos tempos. E se você se torna apenas uma consequência da sua cultura, você se torna um cidadão previsível, um cidadão que vai só contribuir para esse sistema, para alimentar essa máquina que já existe, ok? E que privilegia alguns e exclui outros. Agora, para você fazer a diferença, você precisa despertar a sua consciência, pois todos nós temos um poder inato que transcende qualquer barreira, inclusive as barreiras culturais e sociais. Nosso poder co-criador é inato, nós que o limitamos por não acreditarmos em nós mesmos. Então, pare de depositar todas as suas esperanças no outro, no além, no futuro. É o aqui e agora que você precisa valorizar para poder assim construir uma vida melhor. É no aqui e agora que está todas as coisas que você precisa saber para o seu crescimento. É no aqui e agora que você vai conseguir encontrar tudo que você precisa saber para ter uma vida melhor. É no aqui e agora que Deus se manifesta. E a gente tem que acreditar que esse Deus está dentro de nós, porque realmente esse Deus habita em nós. Mas a gente precisa ser receptivo, a gente precisa ter disciplina para transcender esse ego e acessar essa essência. Quando a gente está conectado com a nossa essência, não existe poder no universo que não nos atende. Quando a gente está conectado com a nossa essência, não existe força de vontade maior que faça você vencer todas as barreiras. Confie em você mesmo, confie no seu ser e seja feliz. Se você gostou desses ensinamentos, siga e compartilha o Salto Quântico. É a ciência, a filosofia, a arte e a espiritualidade unidos em prol do despertar da consciência. Fique na luz, na paz e no amor.